Você entraria em uma floresta sabendo que várias pessoas que entraram ali antes de você simplesmente desapareceram? Sem rastros, sem corpos, sem nenhuma explicação. Uma floresta onde moradores evitam passar perto depois do anoitecer. Um lugar onde câmeras param de funcionar, bússolas giram sem controle, e algumas pessoas juram ter ouvido alguém chamando seus nomes no meio da escuridão. Parece história de filme de terror, mas esse lugar realmente existe e fica na Europa, na Romênia. Essa é a história da floresta Rhoia Baciu, um lugar que muitos investigadores chamam de a floresta mais assombrada da Europa. A Rhoia Baciu fica próxima da cidade de Cluj-Napoca, na região da Transilvânia. Sim, a mesma região que ficou famosa pelas lendas de vampiros e histórias sombrias. Mas o que acontece dentro dessa floresta vai muito além de qualquer lenda, porque muitas das histórias envolvendo esse lugar foram registradas por moradores reais, pesquisadores e até pela polícia. À primeira vista, a floresta parece normal. Árvores altas, trilhas estreitas, vegetação densa. Mas quem entra ali por alguns minutos começa a perceber que existe algo estranho. A primeira coisa que chama a atenção são as árvores. Muitas delas não crescem de forma natural. Elas são tortas, retorcidas. Algumas parecem dobradas em ângulos impossíveis, como se algo tivesse forçado aquelas árvores a crescerem daquele jeito. Algumas até formam espirais, como se estivessem tentando fugir de algo que vem do solo. Depois vem o silêncio. Mas não é um silêncio comum. É um silêncio pesado. Muitos visitantes relatam que, depois de caminhar alguns minutos dentro da floresta, os sons simplesmente desaparecem. Os pássaros param de cantar. Os insetos somem. Até o vento parece parar. Fica apenas o som dos próprios passos. E é exatamente nesse momento que muitas pessoas começam a sentir algo estranho. Uma sensação constante de estar sendo observadas, mesmo quando não há ninguém por perto. Mas o que realmente transformou essa floresta em um lugar famoso foi uma história antiga. Uma história que começou há mais de 100 anos. Segundo registros da região, um pastor costumava atravessar aquela floresta com seu rebanho. Era um caminho mais rápido entre dois vilarejos. Um dia, ele entrou na floresta com mais de 200 ovelhas. Ele nunca saiu. Dias depois, moradores começaram a procurar pelo pastor. Eles exploraram trilhas, chamaram pelo nome dele, procuraram por pegadas, mas não encontraram absolutamente nada. Nenhuma ovelha, nenhuma roupa, nenhum corpo. Era como se o pastor e todo o rebanho tivessem desaparecido da existência. Com o passar dos anos, histórias como essa começaram a circular entre os moradores da região. Muitos passaram a evitar a floresta, principalmente depois que o sol se punha. Mas décadas depois, algo ainda mais estranho aconteceu. Uma menina pequena estava brincando perto da borda da floresta. Em algum momento, ela entrou entre as árvores e desapareceu. A família percebeu rapidamente que ela tinha sumido. Moradores começaram a procurar imediatamente. As buscas duraram dias, depois semanas. A polícia participou da investigação, mas ninguém encontrou nenhuma pista, nenhuma pegada, nenhuma roupa, nenhum sinal de luta. A menina simplesmente sumiu. Com o passar do tempo, todos começaram a acreditar que ela estava morta, até que algo impossível aconteceu. 5 anos depois, a menina apareceu novamente. Ela saiu da floresta sozinha, caminhando lentamente em direção ao vilarejo. Quando os moradores a viram, ficaram completamente chocados. Era realmente ela, a mesma menina que havia desaparecido anos antes. Mas havia algo estranho. Ela parecia exatamente igual, como se o tempo não tivesse passado para ela. Quando perguntaram onde ela tinha estado durante todos aqueles anos, ela não sabia responder.
Ela parecia confusa. Ela dizia que lembrava de ter entrado na floresta e depois de ter saído. Para ela, tinham passado apenas algumas horas, mas para o resto do mundo, tinham se passado 5 anos. E havia mais um detalhe assustador. As roupas que ela usava eram exatamente as mesmas do dia em que desapareceu. Sem desgaste, sem sujeira, sem sinais de que tinham passado anos. Era como se o tempo simplesmente não tivesse existido para ela. Depois desse caso, a floresta começou a chamar a atenção de investigadores. Pessoas curiosas começaram a visitar o lugar. Pesquisadores começaram a estudar a área. E quanto mais gente entrava naquela floresta, mais relatos estranhos começavam a aparecer. Algumas pessoas diziam sentir tontura depois de caminhar alguns minutos. Outras relatavam náusea, ansiedade repentina, como se algo no ambiente estivesse afetando o corpo. Alguns visitantes afirmaram que câmeras começaram a falhar dentro da floresta. Baterias descarregavam muito rápido. Celulares simplesmente paravam de funcionar. Mas houve um detalhe que chamou ainda mais a atenção dos pesquisadores. No meio da floresta, existe um lugar que parece completamente fora do normal. Uma clareira perfeitamente circular. Um espaço aberto onde absolutamente nada cresce. Nenhuma árvore, nenhuma planta, nem mesmo grama. Como se algo tivesse apagado a vida daquele pedaço da floresta. Moradores da região começaram a chamar aquele lugar de o Círculo Morto. E foi quando alguns pesquisadores decidiram investigar exatamente aquele ponto da floresta que as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Porque algumas pessoas que passaram tempo naquele círculo afirmam que sentiram algo impossível de explicar. Uma sensação de que havia algo ali, algo invisível, observando e esperando. Mas o que realmente começou a assustar os pesquisadores foram algumas coisas que começaram a aparecer nas câmeras. Coisas que ninguém conseguia explicar. E algumas dessas imagens levantaram uma pergunta perturbadora. Será que aquela floresta esconde apenas lendas? Ou será que existe algo ali dentro que simplesmente não quer que as pessoas saiam de lá? Quando os primeiros pesquisadores começaram a investigar o chamado Círculo Morto, eles acreditavam que encontrariam uma explicação simples. Talvez algum tipo de contaminação no solo, algum mineral estranho, ou até mesmo algum fenômeno natural que impedisse o crescimento de plantas. Mas quando as análises começaram, os resultados foram completamente inesperados. O solo era praticamente idêntico ao resto da floresta. Não havia toxinas. Não havia radiação. Não havia nada que explicasse por que nenhuma planta conseguia crescer naquele lugar. Mesmo assim, o círculo continuava completamente vazio. Como se algo invisível impedisse qualquer forma de vida de existir ali. Mas o que realmente chamou a atenção dos pesquisadores não foi apenas o solo. Foram os relatos das pessoas que passaram tempo dentro daquele círculo. Alguns disseram sentir uma pressão estranha na cabeça. Outros relataram tontura. Há quem diga que sentiu o coração acelerar sem motivo, como se o próprio corpo estivesse reagindo a algo que não podia ser visto. Durante uma das investigações mais famosas na floresta, um pesquisador decidiu montar câmeras ao redor do círculo. A ideia era simples: registrar tudo o que acontecesse durante a noite. Animais, movimentos, qualquer atividade em comum. Mas quando eles analisaram as gravações no dia seguinte, perceberam algo estranho. Em vários momentos, as câmeras simplesmente desligavam, sem motivo aparente. Algumas baterias que deveriam durar horas acabaram em poucos minutos. Em outras gravações, apareceram pequenos pontos de luz flutuando entre as árvores. No começo, eles pensaram que poderiam ser insetos, mas as luzes não se moviam como insetos. Elas pareciam observar. Em alguns momentos, essas luzes permaneciam completamente paradas no ar por vários segundos. E então, desapareciam, sem deixar nenhum rastro. Essas imagens começaram a circular entre pesquisadores de fenômenos inexplicáveis, e logo, a floresta Roya Bashil começou a atrair visitantes do mundo inteiro. Exploradores, curiosos e até caçadores de fenômenos paranormais. Mas quanto mais pessoas entravam naquela floresta, mais histórias estranhas começavam a surgir. Algumas pessoas relatavam ouvir passos atrás delas, passos lentos, mas quando se viravam, não havia ninguém. Outros afirmavam ouvir galhos quebrando no meio da mata, como se algo estivesse caminhando entre as árvores. Mas sempre que tentavam encontrar a origem do som, não havia nada.
Algumas das histórias mais assustadoras vieram de pessoas que passaram a noite dentro da floresta. Um grupo de jovens decidiu acampar ali para provar que tudo não passava de exagero. Eles chegaram no final da tarde, montaram as barracas, acenderam uma fogueira. No começo, tudo parecia normal. Eles conversaram, riram das histórias da floresta, mas por volta da meia-noite, algo mudou. O vento simplesmente parou. A floresta ficou completamente silenciosa, e um dos jovens percebeu algo estranho entre as árvores. Ele disse que tinha visto uma sombra se mover. No começo, os outros acharam que era imaginação, mas alguns minutos depois, outra pessoa também viu. Uma silhueta, alta, parada entre duas árvores, observando o grupo. Eles apontaram lanternas naquela direção, mas não havia ninguém. Alguns minutos depois, eles ouviram algo ainda mais estranho. Passos. Passos claros caminhando ao redor do acampamento, mas quando iluminavam o local, não havia nada. Foi nesse momento que um dos jovens começou a entrar em pânico. Ele dizia que estava ouvindo alguém chamar o nome dele, uma voz baixa, vinda de dentro da floresta, repetindo o nome dele, várias vezes, cada vez mais perto. Os outros não conseguiam ouvir a voz, mas ele estava completamente apavorado. Eles decidiram ir embora imediatamente. Desmontaram tudo às pressas e saíram da floresta ainda durante a madrugada. Depois daquela noite, nenhum deles quis voltar ao local. Mas talvez a história mais assustadora de todas aconteceu alguns anos depois. Um fotógrafo decidiu explorar a floresta sozinho. Ele queria registrar imagens noturnas da região. Durante várias horas ele caminhou entre as árvores tirando fotos. Nada parecia fora do normal. Até que em um momento, ele começou a sentir uma sensação estranha. A sensação de que estava sendo observado. Ele começou a olhar ao redor. Mas não havia ninguém. Mesmo assim, ele decidiu tirar algumas fotos da área ao redor. Fotos das árvores, do caminho, do céu. Depois ele foi embora. Somente quando chegou em casa e começou a analisar as imagens, ele percebeu algo que fez seu sangue gelar. Em uma das fotos, havia uma figura, uma silhueta escura, parada entre duas árvores, alta, com forma quase humana, mas com algo estranho no rosto. Algo que não parecia completamente humano. O fotógrafo tinha certeza de uma coisa. Ele estava sozinho quando tirou aquela foto. E se aquela figura realmente estava ali naquele momento, isso significava que algo esteve observando ele o tempo todo. Hoje, a Floresta Arroia Bacio continua aberta para visitantes. Turistas caminham por suas trilhas, fotógrafos exploram suas clareiras. Pesquisadores ainda tentam entender o que realmente acontece ali. Mas até hoje ninguém conseguiu explicar completamente todos os fenômenos relatados naquele lugar. Alguns acreditam que tudo pode ser resultado de fenômenos naturais ainda não compreendidos. Outros acreditam que a floresta pode ter algum tipo de campo magnético em comum. Mas há quem acredite em algo muito mais perturbador. Que aquela floresta pode ser um lugar onde o mundo humano encontra algo que não pertence a ele. E talvez a pergunta mais assustadora não seja por que algumas pessoas desaparecem ali. Talvez a pergunta correta seja outra. Se algo realmente vive dentro daquela floresta, quantas vezes ele já observou pessoas entrando ali, sabendo que algumas delas nunca mais voltariam?